Em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim: Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém? Podeis sentar, queridos. A palavra do Senhor, na carta aos Efésios, nós encontramos aqui uma orientação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, ele estava preso em Roma nesta ocasião, em que ele escreve essa carta para essa igreja. Ele esteve nesta igreja, na sua terceira viagem missionária, ele esteve lá por cerca de 3 anos. E ali ele ensinou a palavra de Deus, ele formou uma igreja, ali ele teve um grande centro evangelístico, e ali ele trouxe então muitas vidas aos pés do Senhor. E agora, numa ocasião em que ele estava preso por pregar a palavra de Deus, por falar do amor de Deus, ele estava em Roma, e ele começa então a falar de que forma os irmãos deveriam e poderiam se manter fiéis ao Senhor. E é uma coisa importante, queridos, nós entendermos nesta noite, é que nós estamos em guerra. Nós estamos em uma guerra espiritual. O fato de você estar aqui nessa noite, você travou uma guerra espiritual na tua mente. O desejo de Satanás, o desejo do nosso adversário, do adversário das nossas almas, é que nós estejamos distantes do Senhor. Mas Deus nos deu força e nos permitiu que estivéssemos aqui nessa noite. Você não está aqui por acaso, não veio simplesmente por uma mera vontade, mas porque o Senhor nos deu força para estarmos aqui. Porque a nossa vontade, a vontade humana, é fazer aquilo que nos agrada, aquilo que agrada a nossa própria vontade, né? Que os nossos prazeres, que são aqueles que nós temos de forma natural, mas Deus nos dá uma alegria espiritual, e por isso estamos aqui nesta noite. E então o apóstolo Paulo, ele começa a falar ali e citar para os irmãos de que maneira eles devem permanecer firmes, para que eles sejam fortalecidos, né, no poder do Senhor, para que eles possam suportar os dias maus. Eles precisam de fato entender que eles estão numa guerra. Ele diz, olha, essa guerra não é contra pessoas, não é contra a carne, nem contra o sangue. Nós vemos na Bíblia e lemos várias histórias de Moisés, de Josué, que lutaram com vários exércitos, dos reis Davi, Josafá e tantos outros que enfrentaram exércitos humanos. Mas aqui ele está falando, olha, essa guerra, ela não é contra a carne ou contra o sangue, ela não é contra pessoas, ela não é contra um outro exército inimigo em que nós podemos ver, mas ela é uma luta invisível. E diante dessa luta, nós precisamos tomar posse da armadura de Deus, das armas espirituais que Ele nos dá, que Ele coloca à nossa disposição. E possivelmente, então, o apóstolo Paulo, que estava preso em Roma, talvez ele estivesse ali sendo vigiado por um soldado romano. Talvez ele estivesse ali observando a armadura daquele soldado, e ele começa a fazer ali uma analogia. Ele começa então, por meio dessa observação, nós temos aí essa imagem mostrando então um soldado romano com a sua armadura, e ele começa a olhar e pensar, e refletir na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele pensa em tudo isso, nessa ilustração, ele começa a entender e perceber uma maneira de alertar as pessoas que nós estamos em guerra. Nós precisamos estar atentos nessa guerra, precisamos entender
que a todo momento o adversário das nossas almas, ele tenta nos matar. Ele tenta roubar a nossa fé, ele tenta destruir a igreja de várias formas. E tenta tirar aquilo que é mais importante que podemos alcançar em Cristo Jesus, que é a salvação. E nesse momento, então, nós precisamos nos revertir do poder de Deus, nos fortalecer na força do seu poder e compreender que nele nós conseguimos resistir o dia mau e resistir ao nosso adversário. E é importante que a gente pense que aquele que está em guerra, ele não pode estar desatento. Um soldado em guerra, ele está o tempo todo atento, alerta, vigilante, porque ele não sabe por que lado que virá o inimigo. Ele não sabe de que maneira ele vai ter que se defender, mas naquela circunstância ali em que ele está bem equipado, preparado, ele se sente seguro para lutar essa guerra. Nós estamos nessa guerra espiritual contra os principados, contra as potestades. E Satanás, queridos, ele tem um exército que ele está nas regiões celestiais, né? A palavra do Senhor ela nos ensina, né, que nós estamos em uma guerra e que ele está aqui, nesse tempo em que nós estamos na terra, a palavra de Deus nos fala que nós temos então esse inimigo, e ele está tentando de todas as formas nos tirar da presença do Senhor, e nós precisamos estar atentos então para que nós não sejamos confundidos, enganados pela mentira do diabo. Precisamos nos manter firmes na presença dele. Por isso, né, nós percebemos que muitas pessoas acabam sendo abatidas nessa guerra. Muitas pessoas, inclusive, morrem espiritualmente. Numa guerra, muitas pessoas saem feridas. E ali a palavra do Senhor nos fala em 1 Pedro 5, na carta de Pedro, no versículo 8, o apóstolo Pedro, ele traz para a gente um alerta. Ele diz o seguinte, né, que nós devemos ser sóbrios, né, e vigilantes, porque o diabo, que é o inimigo, o adversário das nossas almas, ele ruge como um leão. Ele está ao nosso redor, né, tentando e procurando a quem ele possa tragar. Mas existe o leão da tribo de Judá, que é o nosso general, e é ele que servimos, e ele está na nossa frente, está na nossa retaguarda. E sabemos que já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa batalha ela já foi vencida pelo Senhor Jesus na cruz. Na morte de Jesus, assim como nós cantamos aqui, assim como nós louvamos ao Senhor, e assim como foi ministrado nessa noite, nós já vencemos essa guerra, mas assim precisamos entender que mesmo já tendo vencido essa guerra, nós precisamos, enquanto estivermos nessa batalha, estar atentos. Não podemos baixar a guarda, porque se nós baixarmos a guarda, nós vamos abrir espaço para que o diabo venha nos atacar, para que ele venha tirar de nós aquilo que é mais importante, aquilo que é a nossa salvação, e precisamos ser prudentes e vestir toda a armadura de Deus. E nós temos então essa armadura de Deus como uma armadura espiritual, que ele dispõe para as nossas vidas, para que nós possamos usar e estar preparados para estar nessa guerra. Nós temos o cinto da verdade, a couraça da justiça, temos aí uma ilustração de um soldado romano, o calçado da prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé e o capacete da salvação e a espada do Espírito. E de onde o apóstolo Paulo tirou, né, além dessa, provavelmente, dessa ilustração que ele teve, desse modelo em que ele observou ali, vendo um soldado romano, ele tirou da palavra de Deus, ele meditando na palavra de Deus, lá em Isaías, no capítulo 11, no versículo 5, o apóstolo Paulo, ele observa a palavra de Deus, no livro de Isaías, do profeta Isaías, e quando ele falava da vinda do Messias, de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, ele disse, o cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na sua cintura, né, nessa versão aqui. E ele diz ainda em Isaías 52, no versículo 7, falando sobre esse calçado, de estarmos calçados no Evangelho, né, de termos paz com Cristo. Ele diz assim, Isaías 52, versículo 7, quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anunciam coisas boas, né, que anuncia a paz e a salvação em Jesus Cristo. Por meio do Evangelho nós temos paz com Cristo. Isso nos firma, como estivéssemos pisando sobre uma rocha, que é Jesus Cristo. E nós estamos ali firmados sobre uma rocha por causa do Evangelho de Jesus Cristo, por causa da morte de Jesus na cruz. E ele fala em Isaías 59, versículo 17, ele diz assim, que disse o Senhor, usou a justiça como couraça,
pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa. Então nós temos aqui a palavra de Deus diante, dessas armas que Deus dispõe para as nossas vidas. E Paulo acrescentou a isso também o escudo da fé e a espada do Espírito. A palavra de Deus que nós temos à nossa disposição. E mais interessante de tudo isso que essas armas, a maioria dessas armas, praticamente todas elas, com exceção da espada do Espírito, todas elas são armas de defesa, para que nós possamos estar firmes no campo de batalha, que nós possamos nos defender, manter posição, em outra versão da palavra de Deus fala, para que a gente esteja firmes e inabaláveis quando vier o dia mau. E o dia mau vem as tentações, vem as provações, vem as lutas, e precisamos estar de pé, independentemente das circunstâncias, daquilo que venhamos a passar. E então, a palavra de Deus, ela nos traz a primeira dessas armas que o Senhor dispõe para as nossas vidas, que é o cinto da verdade. Efésios, no capítulo 6, no versículo 14, ele fala sobre mantermos firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. E cingir-se com a verdade significa se prender, se unir, se aproximar, Você está envolto à verdade. E quando nós nos cercamos com a verdade de Cristo, nós combatemos as mentiras de Satanás. E é interessante a gente fazer essa ilustração ainda com o soldado romano, que esse cinto da verdade era uma espécie de uma saia de couro que eles usavam, e que protegia toda a região ali da cintura, do abdômen, da região lombar também, protegia os seus órgãos genitais, protegiam dava uma proteção a órgãos vitais também, fundamentais para que ele se mantesse de pé. E ele estava ali então cercado por isso. E tinha ainda mais uma outra importância. Esse cinto era onde ele fixava a couraça, para que ele pudesse estar protegido e a couraça estivesse bem fixada, ele tinha que estar firme nesse cinto. E é a verdade que nos firma. É a verdade de Deus que nos protege, que nos guarda, E ali também estava a sua espada, onde ele guardava ali, embanhava a sua espada. E a palavra de Deus nos diz em João, no Evangelho de João 8, no versículo 44, que o diabo foi homicida desde o princípio, e ele não se apegou à verdade. E a arma principal do diabo é a mentira, porque quando ele fala a mentira, ele fala daquilo que é próprio dele. Ele é o pai da mentira. Então ele começa a mentir sobre as nossas vidas e fazer com que a gente tenha dúvidas sobre a nossa salvação, que nós tenhamos dúvidas sobre o perdão de Deus. Ele começa a lançar muitas coisas para que nós possamos entrar em conflito com o nosso pensamento, com a nossa consciência, mas a palavra também de Deus nos diz que se nós conhecermos a verdade nos libertará. É a verdade que nos liberta do pecado, é a verdade que nos liberta dos vícios, é a verdade que nos liberta de fato deste mundo que muitas vezes nos parece algo bom, que nos traz muitos prazeres, mas quando nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, nós somos libertos em Cristo Jesus. Nós somos libertos e ainda mais, o Senhor ele nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando nós nos revestimos de fato, quando nós estamos, cingido com essa verdade, nós conseguimos vencer as mentiras de Satanás. E ele fala ainda que nós precisamos também, para nos manter firmes ainda, vestir a couraça da justiça. E aqui é algo muito interessante, porque a justiça humana, ela não é suficiente para que a gente seja justificado diante de Deus. Nós não temos uma justiça suficiente. Os nossos atos de justiça, segundo a palavra de Deus, eles são como trapos imundos. Aquilo que eu faço de melhor ainda não é suficiente para que eu seja justificado diante de Deus. Eu e você somos salvos da condenação, eu e você somos libertos do pecado pela justiça de Deus em nossas vidas. A justiça de Deus que é feita por meio de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que fomos justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. A palavra do Senhor também nos diz em Romanos 8, no Romanos 5, versículo 8 e 9, que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores, quando nós não queríamos aliança com Deus, quando nós queríamos viver pela nossa própria vontade. Eu e você vivíamos de acordo com a nossa própria vontade. Mas Cristo morreu, mesmo quando nós ainda nem sequer queríamos ter qualquer
envolvimento ou qualquer união com Ele. E a palavra de Deus nos diz então que fomos justificados por seu sangue, porque o sangue de Jesus nos purifica, e Ele também nos limpa, né, de todo pecado, e por isso nós fomos salvos da ira do Senhor, e diz a palavra de Deus então que por meio dele nós temos agora paz com Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus, e agora nós temos paz com Deus, porque fomos justificados. Quando Deus olha para mim e para você, nós que entregamos a nossa vida a Jesus, que nós que de fato colocamos a nossa vida diante de Deus e reconhecemos que somos pecadores, que precisamos do perdão de Deus, o Senhor olha para nós e vê o sangue de Jesus. Ele não vê a nossa própria justiça, porque nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou, e não pelas nossas obras. E isso é o que nos garante, né, de fato, a graça de Deus e a justificação diante do Senhor. E ainda fazendo a referência ao soldado romano, essa couraça, né, que o soldado ele usava, muitas vezes ela era feita, né, de couro para os soldados, e havia também uma que era mais sofisticada, que era de bronze para os líderes ali do exército, e ela tinha a função principal de proteger o peitoral, né, proteger as costas, de proteger os órgãos vitais também, e principalmente o coração, né, que é o principal ali a ser protegido, né, desses órgãos. E a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos fala que devemos, sobretudo, aquilo que temos que guardar, devemos guardar o nosso coração, porque é do coração que procede as fontes da vida. E precisamos então estar com essa couraça da justiça, revestido dessa couraça, para que o diabo não venha nos acusar, não tente nos condenar pelos nossos pecados do passado. E essa luta espiritual que vivemos, ela é uma luta na mente. O diabo começa a lançar e começa a colocar diante de nós circunstâncias, e muitas vezes tentando nos condenar para que a gente não aceite o perdão de Deus. Mas a palavra do Senhor ela deixa muito claro, em 1 João 3, 19 e 20, fala que nós devemos ficar tranquilos com o nosso coração diante do Senhor, porque mesmo que o nosso coração nos condene, maior é Deus que o nosso coração. Amém? Maior é o Senhor do que o nosso coração. E por isso precisamos entender aqui a palavra de Deus, o nosso coração, como a nossa consciência. Essa luta ela se faz de fato na mente. E precisamos então tomar posse, vestir essa couraça da justiça e aceitar o perdão de Deus. Muitas vezes, sabe o que acontece, queridos? Nós pedimos perdão de Deus, nós confessamos os nossos pecados, nós reconhecemos que precisamos mudar em muitas coisas, nós mudamos atitudes, mas falta em algum momento nós aceitarmos o perdão. E aí as pessoas ficam carregando essa culpa, carregando esse pecado, por não compreender muitas vezes essa justificação de Deus nas nossas vidas, e por isso precisamos estar vestido com essa couraça, para que a gente de fato aceite também, receba a justificação dos pecados pelo sangue de Jesus. Amém? E ainda, precisamos estar calçado com o evangelho da paz, e ele fala aqui para a gente, né, que nós devemos estar calçados aí com essa preparação do evangelho, porque o calçado ele protege o soldado numa guerra. Muitas vezes eles iam a campo de batalha e ali eram lançados diversas armas, diversos objetos pontiagudos para que eles fossem atingidos, e eles estivessem também em campos, muitas vezes que não eram muito seguros. Eles precisavam ter agilidade, precisavam poder correr, ter segurança para caminhar, e o Evangelho, ele nos dá paz com Cristo. Ele nos dá essa segurança para caminhar, para lutar, para correr, muitas vezes enfrentarmos obstáculos, desafios, situações. Nós estamos calçados na palavra de Deus, estamos calçados e firmados numa rocha, e por isso precisamos, né, estar diante do Senhor com todas as armas. E a boas novas de Jesus Cristo é essa, ela nos dá paz com Deus. Antes nós não éramos amigos de Deus, eu e você éramos inimigos de Deus, porque nós fazíamos as coisas que eram de acordo com a nossa própria vontade. Mas agora, sendo amigo de Deus, nós temos Deus lutando as nossas guerras. A palavra do Senhor nos diz ainda nos Salmos 46, que o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele dá fim às guerras até os confins da terra, Ele quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo, e Ele diz: parem de lutar.
Em outra versão ele diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu luto por ti, eu luto por você, eu luto as tuas guerras. Mas para que isso possa acontecer, eu preciso de fato entregar minha vida a Jesus. Eu preciso estar calçado com o Evangelho, para que eu possa estar firme em uma rocha que é Jesus Cristo. O Senhor dos Exércitos, Ele vai estar à nossa frente e à nossa retaguarda, nos protegendo. E também Ele nos dá o escudo da fé. Ele fala para que nós venhamos usar ali em Efésios, no capítulo 6, versículo 16, ele diz: além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do inimigo. Voltando à nossa ilustração do soldado romano, ele possuía diversos tipos de escudo. Dentre eles havia 2 escudos, um escudo menor em que ele ia para a luta corporal, né, e um escudo maior. E esse escudo, muitas vezes ele era utilizado em grupo, uma formação em grupo, e eles se fechavam ali, né, fazia essa formação ali, né, como um casco de tartaruga, ele se fechava para quê? Para que eles pudessem avançar. E a igreja de Cristo é um exército de Cristo, e precisamos todos estar com essas armas, estarmos de fato prontos para a batalha, para que a gente consiga avançar, para que a gente consiga avançar na presença do inimigo e diante do Senhor, tendo o Senhor à nossa frente. Muitas vezes eles eram atacados por flechas incendiárias, e esse escudo ele tinha uma proteção. Alguns deles tinham 2 camadas de madeira, outros tinham um revestimento de pele de animais molhada, para que quando a flecha ali incendiária tocasse ali, ela fosse apagada, ela não destruísse, né, todo o escudo e desse proteção àqueles soldados. Da mesma forma, né, a batalha que nós travamos na mente, o inimigo tenta lançar setas inflamadas em nossa mente, dizendo para nós que somos pecadores, que não merecemos a salvação, que Deus não perdoa os nossos pecados, que nós não temos a garantia de que estaremos com Ele diante da presença do Senhor. Ele lança setas inflamadas, mentiras, e por isso precisamos do escudo da fé, porque o escudo da fé ele vai me proteger, ele vai me dar de fato a certeza daquilo que é a palavra de Deus. Em Hebreus, no capítulo 11, ele fala que nós devemos ter certeza de coisas, né? Que a fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção dos fatos que nós não vemos. Nós cremos no Senhor Jesus mesmo sem tê-lo visto. E a palavra de Deus diz que nós precisamos crer, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas agora, como é que eu vou ter fé? Como é que eu faço para ter fé nas coisas de Deus? A palavra ainda nos diz em Romanos 10, 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando eu escolho estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, eu estou me alimentando, eu estou de fato fortalecendo a minha vida, e me revestindo e tendo esse escudo da fé como proteção, porque quantas vezes o diabo lançar setas e mentiras sobre a minha vida, eu vou dizer não, o Senhor Jesus já me disse, que o sangue dele me protege, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, que o Senhor me guarda, o Senhor é quem é a minha proteção, é Ele quem luta as minhas guerras, é o Senhor que cuida de mim, e a gente começa a entender e rebater essas setas inflamadas do inimigo. Por isso é importante a gente ouvir, a gente ler a palavra do Senhor, para resistir de fato o inimigo e essas setas que são lançadas em nossa mente. E ele ainda fala do capacete da salvação, ele diz que devemos usar o capacete da salvação, e o capacete ele é fundamental nessa armadura, porque um soldado sem o capacete ele é completamente vulnerável, ele não tem como entrar numa guerra. Um soldado que entra numa guerra, mesmo que ele esteja todo ali protegido, né? Ele sem o capacete ele não vai ter a proteção. E aí falando sobre o capacete também, eu lembrei agora, vendo o Vitor aqui dos bombeiros, né? Nós tivemos um treinamento com o bombeiro e ele falou sobre o capacete, a proteção que ele tem, a temperatura que ele alcança, né? Que ele consegue, todo aquele equipamento dos bombeiros também, né? Cerca de 80 graus ele suporta, 800 graus, né? 800 graus é isso? Algo nesse sentido aí, e ele suporta um calor muito alto, ele suporta também ali temperaturas, e aquele capacete também tem essa proteção, né? E se você entra, né, seja no incêndio ou numa guerra, sem o capacete, nós estamos desprotegidos. E é importante a gente continuar entendendo que essa luta é mental, e muitas vezes Satanás vai lançar setas na tua mente para dizer que você não é salvo, que você não tem o perdão dos teus pecados, porque o pecado que você cometeu ele é muito grave para que Deus o perdoe, e a gente precisa ter a consciência de que
de fato, com o capacete da salvação, nós vamos crer naquilo que diz a palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Todos nós um dia estaremos diante do Senhor, diante da presença de Deus. E aquele que crê no Senhor, ele já está julgado, ele não tem julgamento, porque ele creu no Senhor Jesus e é salvo. Mas aquele que não crê já está condenado, diz a palavra de Deus. Então precisamos nos firmar nisso, na promessa do Senhor. E é nessa promessa que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, é que nós nos agarramos. E o capacete da salvação, ele vai nos dar essa garantia. Porque quando, em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9 e 10, que fala, e quando nós confessamos ao Senhor, nós confessamos que Jesus é o nosso Senhor, e no nosso coração a gente crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos. Se eu creio em Jesus, se eu confesso Ele publicamente, por isso muitas vezes a gente chama as pessoas para vir aqui à frente e publicamente confessar Jesus como Salvador, e muitas pessoas vêm até as águas do batismo e se batizam e dizem publicamente que servem a Jesus, porque quando nós confessamos diante dos homens, a palavra do Senhor nos diz em Mateus 10, 32 e 33, que se eu confessar a Jesus diante dos homens, Ele também me confessa diante do Pai, mas se eu negar diante dos homens, Ele também vai me negar. Por isso nós precisamos tomar essas armaduras, e temos uma arma de ataque, né? a espada do Espírito, que está lá em Efésios 6, 17, eles usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todas as outras armas, elas são armas de defesa, mas a espada do Espírito ela é uma arma de ataque, e de contra-ataque contra o inimigo. Quando Jesus foi tentado no deserto, o inimigo lançou muitas mentiras sobre ele, e ele sempre disse, está escrito. Está escrito. Por 3 vezes ele falou a mesma coisa, está escrito. E assim também é conosco, queridos. Muitas vezes o diabo vai lançar uma tentação, vai lançar uma oportunidade em nosso trabalho, para a gente fraudar alguma coisa, para a gente mentir, para que a gente possa levar vantagem sobre algum negócio. Ele vai lançar, muitas vezes, um dado inflamado, ou ainda uma tentação, para que a gente venha quebrar a nossa aliança no casamento, e outras circunstâncias da nossa vida, tantas outras circunstâncias, e eu preciso saber aquilo que está escrito, porque se eu sei da palavra de Deus, é com ela que eu vou combater as mentiras de Satanás, é com ela que eu vou ter, de fato, né, a forma de combater aquele ataque de Satanás na minha vida. Eu vou conseguir contra-atacar com a palavra de Deus. Quando ele disser uma mentira em que eu não sou salvo, eu vou dizer, não, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, e eu creio na palavra de Deus, eu creio no Senhor Jesus, eu confessei Ele como meu Senhor, e por isso eu preciso também manejar bem a palavra de Deus. Eu preciso não só conhecer as ferramentas, não só conhecer essa armadura, conhecer essas armas, mas também saber como bem utilizá-la. Porque não faz sentido eu ter um equipamento, né? E aí voltando lá para o meu amigo bombeiro ali, eu posso ter todos aqueles equipamentos, mas se eu não souber como utilizar, eu vou causar um problema maior e risco para a minha vida e para aquelas pessoas que eu estou tentando salvar, né? Então nós precisamos estar atentos e saber manejar bem a palavra de Deus. Na carta de 2 Timóteo, aqui o apóstolo Paulo, ele escrevendo ao seu filho na fé, no capítulo 2, no versículo 15, ele disse para ele, procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que sabe manejar bem, que sabe manusear, que sabe corretamente usar a palavra de Deus, porque você não vai ter com que se vergonhar quando tu enfrentar o inimigo, você sabe usar a palavra de Deus. O salmista disse, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E nós precisamos guardar. E queridos, tem uma coisa que me chamou a atenção esses dias. Certo dia o presbítero Nini veio aqui à frente e falou, eu acho que no culto de jovens, ele disse assim, olha gente, compre uma Bíblia, tem uma Bíblia física na sua mão, e depois lê essa Bíblia, né? Porque vai chegar um momento que a gente talvez não tenhamos mais acesso à Bíblia. Hoje nós temos liberdade para comprar Bíblias de todas as linguagens, né? Por meio também digital, de todas as formas, né? Por áudio e Bíblias escritas. E acima de tudo, eu estava assistindo também um vídeo de uma pessoa que estava falando sobre isso, sobre essa questão da Bíblia ser reescrita.
E há movimentos para que a Bíblia seja reescrita, corrigindo alguns erros. E o que são esses erros? Aquilo que Deus denuncia na nossa vida, aquilo que Deus denuncia como pecado, aquilo que Ele mostra para a gente que está errado. Então essa Bíblia estaria de acordo com a vontade humana, e que seria possível, poderia acontecer, não sou eu que estou dizendo, mas eu achei interessante essa fala, de que essa nossa Bíblia que nós temos, seja solicitada, né, que nós venhamos entregá-la às autoridades. E aí, se eu não tenho mais a Bíblia escrita na minha mão, não vou ter mais aplicativo, não tenho mais nada, onde é que eu posso ter a Bíblia? Guardada no meu coração. Por isso eu preciso conhecer. Porque haverá um dia, um momento em que nós teremos dificuldade, assim como muitos irmãos que estão em lugares onde não é permitido o Evangelho, eles não têm acesso à Bíblia, assim como os nossos irmãos lá no passado, na igreja primitiva também lutaram, para que nós tivéssemos hoje acesso a essa Bíblia, e nós precisamos valorizar isso. Eles foram entregues muitas vezes para morrer nas arenas, né? Foram entregues às autoridades, para que nós tivéssemos acesso a essa palavra, para que nós tivéssemos acesso a toda essa armadura de Deus. E o autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele disse: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada, ou mais cortante, em outra versão, que qualquer espada de 2 gumes, ele diz, né? E penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta também para discernir, para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Nós precisamos da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a outra arma que nós temos à nossa disposição, também uma arma poderosa, é a oração. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 6,18, ele disse: orem em espírito em todas as ocasiões, e orem também, ele disse assim, perseverem em oração também por todos os santos. Nós somos um exército, precisamos orar uns pelos outros, orar pelos missionários, pelos pastores, para que a palavra de Deus possa chegar. O próprio apóstolo Paulo falou assim: orem por mim também, para que eu receba a palavra e que eu possa ter coragem de falar como cumpre a mim fazer. E nós temos irmãos que estão em campos missionários difíceis, onde eles precisam se esconder, onde eles precisam ter muita discrição para falar da palavra de Deus, e precisamos orar uns pelos outros, para que a gente se mantenha firme no campo de batalha. E para concluir, amados, nós precisamos entender e não podemos esquecer que estamos em uma guerra. E se estamos em uma guerra, nós precisamos estar com as armaduras, com a armadura espiritual, com as armas que Deus nos deu, de fato, a nos proteger e não ficar desatentos, porque um soldado em campo de batalha desatento, ele é facilmente abatido. E aí vem uma reflexão: será que nós estamos de fato, protegidos, estamos revestidos com essa armadura de Deus? Ou estamos de alguma forma, de alguma maneira, não sendo de fato vigilantes e diligentes nesta guerra? Será que estamos deixando de lado alguma parte dessa armadura? Lembrando nosso amigo aqui, bombeiro também, se eu entrar no fogo faltando alguma daqueles equipamentos necessários, eu vou me colocar em risco. Da mesma forma, eu estando na guerra, como um exército de Cristo, eu vou estar colocando a minha vida em risco, se eu de fato não estiver protegido. E quando nós estivermos juntos, nós estamos protegidos e protegendo uns aos outros, estaremos orando uns pelos outros nessa arma de guerra que é poderosa, entendendo que essa guerra é travada na mente, e precisamos de fato tomar posse da palavra de Deus, tomar posse da armadura de Deus por meio da oração e por meio da meditação da palavra. Amém? Convido vocês a ficar de pé nesse momento. Quero que você, enquanto vamos louvar a Deus, você feche os teus olhos e que você faça uma reflexão. Eu e você precisamos refletir todos os dias sobre a nossa conduta na presença de Deus. E talvez nessa guerra, alguns de nós que estamos aqui, tenhamos sido atingidos. Talvez nós estejamos com o coração partido, talvez alguém foi atingido na sua mente, talvez alguém tenha dúvida da sua salvação, talvez o inimigo tenha tornado
Alguma das pessoas que estão aqui, alguém que esteja vulnerável no campo de batalha, mas o Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz, o leão da tribo de Judá, o nosso general, ele está aqui nessa noite. E ele está colocando à tua disposição as armas espirituais. Se você sentiu o desejo do teu coração de vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Talvez alguém esteja com o coração aflito, talvez alguém foi atingido, talvez alguém se sinta abatido, tenha dúvida da sua salvação. E mesmo alguém que já entregou a sua vida a Jesus, talvez nessa guerra tenha sido de alguma maneira afligido, mas o Senhor Jesus está aqui para te abençoar. Nós vamos orar por você.